Olá, olá, Ah, olá! Oiê! Qual que é a sua esquerda, qual é a sua direita? Eu só sei qual é a minha esquerda, que é essa. Essa. É, Eu sou canhoto, sabia? A direita eu ainda não aprendi, mas talvez na aula da semana que vem eu aprenda e eu te conto qual é. Rola essa dificuldade. Total, amigo, Mas total. enfim, aqui não rola dificuldade. Não, amigo, começou o mês da diversidade. É verdade. Exato. Cadê sua bandeira pra chacoalhar, pra falar que você é bem Cadê as viadão? empresas que só olham pra Não gente é? nesse mês? Cadê dinheiro aqui Oiê, patrocinando esse temos podcast? duas bichas aqui. Aham, querida. Oi, empresas. Aham. Vocês Olá. precisam da gente esse mês. Esse é o mês que vocês têm que falar, somos inclusivos. Olá, nós né? gostamos de gays. Exato. Queremos ó, vocês. Têm 11 meses do ano em que vocês maltratam a gente. Nesse, vocês têm que tratar bem. Exato. Investe na gente, É patrocina isso. a gente. Brincadeira, depois dessa coação toda. Depois desse pedido de Desse socorro. manifesto. Esse manifesto. Não somos pessoas agressivas, somos legais. Pronto. Somos bem legais. Seja bem-vindo ao Não É Nada Pessoal Podcast. Eu sou o Gabriel Perlini. Eu sou Arthur Pires. Maravilhoso. Tutu, a gente sempre dá uns recadinhos importantes para os nossos telespectadores. É né? verdade. E o primeiro recado que a gente vai dar é o... Inscreva-se no nosso canal, por favor, né? Ajuda a gente a crescer mais e mais e mais. Estamos entregando muito conteúdo pra vocês. Sim, menina, a gente causou, hein, esses dias. A gente causou real, hein? Quem é assinante do Proibidão sabe com mais detalhes tudo o que aconteceu também da história do Alexandre Frota. Exato. Nossa, o que é o Proibidão? Você não sabe? Não sabe? O que é, amigo? O Proibidão, gente, é aquele episódio onde a gente ofende todas as minorias em Inclusive minuto. a nossa. Exato, a gente ofende todas, brincadeira. A gente conversa, a gente fofoca, conta todos os bastidores da TV, do mundo dos famosos, de um jeitinho que vocês não vão ver em nenhum lugar, sendo bem sincerões. E depois bem de uma sincerões, taça de vinho. reais, exato, algumas talvez. E é uma área especial somente para os nossos apoiadores. Então, o link tá aqui na descrição do vídeo. Se você quiser se tornar um apoiador, ajudar a gente a manter esse projeto, vai ser muito bem-vindo. E a gente também está trazendo os nossos apoiadores para participar dessa roda de fofoca. Então, clica aqui no link aqui embaixo, tá na descrição. Você vai ter mais informações e aí é só participar com a gente, né não? Dito isso, Vamos lá? vamos para a nossa convidada maravilhosa, Lisa Gomes! Seja muito bem-vinda! Ai, que gostoso ter você aqui com a gente. Eu tô muito chique com você. A gente Ai, que a tá, gente que meu amor. tá, A gente mulher. que tá. Tô chique aqui. Muito obrigada pelo convite. Vocês sabem Imagina. de quanto eu admiro os dois, de verdade. Assim, a gente tem tanto contato todos os dias, mas a gente tem um carinho. É verdade. Eu tenho E é uma admiração recíproco. profunda por você, por uma série de fatores. E coincidentemente, não foi proposital, tá ali, mas coincidentemente a gente tá abrindo o nosso mês da diversidade, vindo falar contigo. E pra mim você é um dos nomes mais fortes no momento, quando a gente fala sobre pautas que estejam associadas à nossa sigla, quando a gente fala de resistência, quando a gente fala sobre uma série de fatores que você atravessa e atravessa de uma maneira tão singular, que você tá aqui hoje com a gente assim, é fantástico. E ser um amigo também é maravilhoso. Posto isso, a gente queria que você começasse já falando como que tá a sua vida neste momento, atravessado esse último turbilhão pelo qual você passou. Tá respirando? Não, agora eu consigo respirar um pouquinho mais, né? Tá. Porque antes a gente não tem muito... Não tem muita noção, às vezes, quando você tá nesse meio desse turbilhão todo, né? Quando ele tá acontecendo ali, Quando na tá hora. acontecendo, aí você não tem muita noção mesmo. Faz assim. sentido. Porque será que isso tá acontecendo mesmo comigo? Uhum. Porque eu só tomei a dimensão do que tinha acontecido quando, na segunda-feira, porque isso aconteceu numa sexta, na segunda-feira, quando todos os veículos de comunicação estavam falando sobre isso, quando começou a ter debates na televisão sobre isso, né, em vários canais, desde CNN, Globo News, enfim, todos os estados. Que legal Então, que foram, isso foi debatido. O que eu achei interessante, depois de todo esse turbilhão, o que é que eu entendi? Eu entendi que essa é uma pauta importante. Opa! Então, quando eu não estava querendo falar com as pessoas, eu não estava querendo falar com ninguém porque eu não estava bem. E você tinha que se respeitar também, né? Quando eu entendi naquele momento que assim, eu falei, meu marido foi um que chegou e falou assim, amor, tá todo mundo falando de você. Você precisa falar com as pessoas. A pauta na televisão é sobre você, mas não é a fofoca. É por que foi feito isso contigo.
Por que que aconteceu isso? Por que a genitália de uma pessoa é tão importante? Aí a gente até brincou, falou, depois de Roberta Close, a genitália mais famosa depois de 30 anos ou mais, Exato. está sendo a minha na televisão. Exatamente. Por que isso está sendo tão importante? Nossa, verdade. E o mais bizarro nessa história toda é que nós, na figura de jornalistas, a gente sempre está preparado para surpreender a pessoa que a gente está entrevistando, né? A gente se mune de algumas ferramentas para dar ali, né? Uma cutucada aqui, outra lá. Sim. Quando rola uma violência igual a que você sofreu, eu nunca, não tenho como passar pela experiência que você passou, o Arthur também não, mas esse tipo de violência, pela sua cara ali no vídeo, deu pra perceber assim, sua alma saindo do teu corpo por alguns segundos, porque você ficou desestruturada, e aí a gente não teve a continuidade do que rolou logo após aquela pergunta, né? A gente tem a noção do que rolou com os vídeos e tudo mais que foram divulgados. Conversando com você também a gente soube um pouquinho dos bastidores, mas eu queria que você contasse para nós como que foi no momento em que acaba aquele vídeo que a gente teve conhecimento, quando ele faz aquela pergunta sem noção, como que os fatos se sucederam na sequência? Essa é uma curiosidade de todo mundo, assim, do que aconteceu ali depois de tudo aquilo. Só para as pessoas entenderem em casa, eu saí da minha casa a trabalho. Eu fui trabalhar, eu estava no exercício da minha profissão. Só pra gente contextualizar ainda mais, gente, pra quem tá chegando aqui e não tá entendendo qual é a situação, a Lisa recentemente foi entrevistar o cantor sertanejo Bruno, da dupla Bruno e Marrone, como ela faz com milhares de artistas. E ela foi fazer uma entrevista super respeitosa pra falar de show, pra falar de carreira. E o Bruno, em algum determinado momento, se sentiu no direito, né, de questionar a ela sobre a genitália dela. E isso, por mais que ele viva dentro de um ambiente extremamente conservador, ou tenha um pensamento machista e tudo mais, isso foi agressivo não somente para a Lisa, eu acho que muito mais para a Lisa, que foi super violento, foi violador, mas constrangedor também para quem assistiu. Então, o contexto do que você vai ver agora da resposta da Lisa está dentro dessa história. E aí quando me vem sobre esse assunto, a gente eu e o Tutu, a gente estava junto algumas horas, e assim, quando a gente fala sobre esse assunto, me dá um pouco de agonia, mas é necessário falar. Você tá bem para falar sobre isso? Sim, não tem problema, porque eu acho que é necessário a gente falar, né? Então, o que aconteceu? Quando eu saí da minha casa, que eu fui até lá, o Villa Country, para entrevistá-lo, fiquei das 10 da noite até 1h30 da manhã, esperando para falar com ele. Aí eu entro lá e várias pessoas dentro do camarim. Mais ou menos umas 20 pessoas da casa, pessoas da produção dele. E aí eu me posiciono para gravar, meu cinegrafista faz, ok, Lisa, gravando. Aí ele me vem com essa pergunta, que eu não vou repetir, porque não me faz bem, e eu prefiro que vocês pesquisem e vejam aí qual foi a pergunta, porque para mim não é interessante. Quando ele me pergunta aquilo, eu fico sem ação, eu começo a sorrir, assim, eu fico dou aquele sorriso de tentar entender o que está acontecendo. Eu saio de mim e começo a ficar, meu Deus, o que está acontecendo? Mas até porque quem te conhece sabe que você é uma pessoa super divertida, super alto astral. Muito. Assim, extremamente profissional. Sim, eu tô ali e de repente aí eu volto. Isso é como se fosse saído do corpo voltado. Olhando pra você, dá pra ver que tua alma saiu. E aí eu me retraio, porque eu começo a ficar muito preocupada com aquilo. Mas aí eu pensei na mesma hora. O público não tem culpa. Eu preciso continuar o meu trabalho. Eu vim fazer o meu trabalho. E aí eu continuei fazendo a entrevista. Eu fiz mais ou menos uns 6 minutos e pouco de entrevista. Você ainda fez a entrevista com ele? Fiz 6 minutos e pouco de entrevista. E aí eu não lembro de nada do conteúdo. Eu só lembro de uma única pergunta que eu fiz pra ele, que foi, na verdade, para o Marrone. Eu virei pro Marrone e perguntei assim, ele já te fez chorar? E aí o Marrone respondeu, sim, várias vezes. Eu só lembro exatamente disso. Quando ele faz quando eu faço a pergunta, continuo, termina ali a gravação, aí eu saio de lá. Quando eu saio de lá, do camarim, eu não quero mais ficar naquele lugar. A minha diretora do TV Fama, a Thaís, chegou até a falar pra mim, Lisa,
é pra você ter parado ali naquela mesma hora. Uhum. E você ter falado assim, não vou te entrevistar, não tô bem, não gostei do que você fez, tô indo embora. Era pra você ter parado isso com você, com qualquer uma de nós aqui. Não era pra você ter continuado. Eu falei, mas eu pensei no público, eu pensei no que o público em casa estava esperando. Eu não sabia se vocês iam ou não colocar no ar, qual seria a reação. Eu continuei, foi isso que eu fiz. O pensamento da vítima. É o pensamento da vítima. Então, assim, eu fiquei naquela situação. Então, quando eu fui embora dali, saiu meu cinegrafista, que não abre a boca pra nada, absolutamente nada. É uma pessoa, assim, extremamente quieta, introspectiva, assim, sabe? E o meu marido vira pra mim e fala assim, que babaca, né? Eu falei, mas é muito mais do que isso. E fomos embora. Meu cinegrafista, que não é de comentar nada, é um cara super na dele, virou pra mim e falou, Lisa, me mandou uma mensagem no outro dia e falou, Lisa, olhando novamente as imagens, eu vi que ele, além de perguntar, ele pega nas partes dele. Nossa. Então tá muito nítido que ele queria te perguntar. Me desculpa, mas eu precisava te falar isso. Eu fiquei preocupada porque é o seguinte, quando no sábado, você vê, eu fiquei sexta, fiquei no sábado sem falar absolutamente nada com ninguém. Você não trabalhou naquele fim de semana? Não, fiquei péssima, muito mal. E quando foi à noite, eu fui pra festa da Flávia Noronha, ainda não tava legal. E aí a Fábia me liga, e aí a gente conversa, ela pergunta algumas coisas, e aí me pergunta se realmente aconteceu tudo isso, e eu confirmo. Mas pra mim, eu vou te falar uma coisa, eu não queria falar nada. Mas naquele momento a Fábia foi uma amiga, porque eu me abri. A Fábia é muito carinhosa. Eu me abri pra Fábia Oliveira. Eu fui falando, parecia que eu tava falando pra sabe? Foi um desabafo. Foi um desabafo, porque eu precisava falar pra alguém. Sim, você tava sugada com isso. Exatamente. E aí eu fui falando pra ela. Ela ficou, assim, indignada com tudo isso. Indignada. E aí ela soltou, sendo que tem tudo, né? Tinha vídeo, tinha tudo, né? E aí foi vazando, as coisas foram vazando, porque tinha muita gente dentro da sala. Porque a história... Tinha gente do digital gravando, tinha gente... Então, assim, quem foi? Não sei. Isso é o de menos. Então, assim, Lisa, eu não posso... E eu acho que, por uma parte, olhando hoje, para mim foi muito, muito importante debater sobre esse assunto. Foi muito importante. Mas, ao mesmo tempo, ele me fez muito mal. Eu imagino. Ele me fez muito mal, por quê? Porque eu venho fazendo tratamentos, assim, em relação a aceitar o corpo, a cuidar dessa parte minha, com a ajuda muito importante do Paulo Roberto, que é o meu marido. Ele me ajudando em relação a isso. E eu vinha com esse tratamento. Até que eu chego e me deparo com uma situação como essa. Então faz com que você volte lá atrás e comece um trabalho tudo de novo. Tudo de novo. Reseta a história, né? Reseta a história. Reseta a história. De coração. Por quê? Porque, Gabs e Tutu, eu nunca aceitei meu corpo da forma como ele é. Eu nunca aceitei. E esse assunto é um assunto muito delicado para mim. Não é um assunto que é fácil falar. Porque acho que a maioria das transexuais, elas têm esse problema, né, da aceitação do corpo, porque a gente nasce no corpo errado, infelizmente. É isso, falando de uma forma mais clara. A gente nasce nesse corpo errado. Eu não queria ter nascido nesse corpo errado. Mas eu nasci mulher. A minha cabeça é de mulher. Eu sou mulher. Eu me sinto mulher. Entende? Mas o outro não. O outro me vê como chacota. E foi assim que o Bruno me viu. O Bruno me viu como chacota. E essa não foi a primeira vez. Já tiveram outras vezes que eu entrevistei, onde ele entrevistava mulheres cis, repórteres amigas, mulheres cis, e ele não tinha o mesmo tratamento como ele tinha comigo. Comigo era diferente. Com as mulheres cis se tinha um respeito, mas comigo não. Era ou empurrando pra cima do Marrone, ou soltando alguma gracinha, ou perguntando alguma coisa. É que naquele momento foi o limite pra ele, pra dizer assim, hoje eu vou perguntar pra ela. Mas não foi a primeira nem a segunda vez que
Ele demonstrou, claro, dessa vez foi absurdo. Não, outras vezes tiveram outras brincadeiras, mas que não. Uma coisa meio indireta, mas eu sempre. E dá pra sentir, né? É uma coisa que dá pra sentir. A gente sente. Mas eu acho que ali, onde. O que me bateu mesmo foi justamente isso, assim, não tá sendo comigo. Não tá sendo comigo. Não é comigo que tá acontecendo isso. E aí o que acontece? Muita gente fala, né? É mimimi, porque tá sendo mimimi. Não é. Aí eu recebo mensagem nas minhas redes sociais o tempo inteiro das pessoas falando isso. Eu cheguei a mostrar pra você a quantidade de mensagens que eu recebi. De pessoas dizendo, nossa, uma pergunta. Gente, não é simplesmente uma pergunta. É uma coisa minha. É algo pessoal, é algo que me machuca. Claro. É algo que me afeta. As pessoas não têm nada a ver com isso. As pessoas não têm nada a ver com isso. Então, eu não sei como ainda as pessoas vão nas minhas redes sociais me ofender, me xingar, me ameaçar, falar um monte de coisa. Então, assim, você fica com o coração a mil, entendeu? Porque você não consegue, às vezes, lidar com essas situações. Tanto é que eu falo, eu não sei o que fazer com essa quantidade de mensagens, né, transfóbicas que eu recebo. Então eu prefiro nem ler, não olho, não respondo, não faço nada. Mas eu não vou mentir pra vocês, me faz muito mal. Eu até te peço desculpas aqui pelo meu silêncio agora, porque assim, é o tipo de dor, Li, que assim, eu nunca vou sentir na minha vida. Eu nunca vou sentir. O Arthur também não vai sentir. Não. E ouvir você falar dessa maneira, sei lá, me faz ter contato com outro tipo de assunto, com outro tipo de conexão. E a única coisa que eu sinto nesse momento é, assim, uma empatia muito grande pela tua dor. Muito grande. Porque em momento algum você estava ali a serviço dele. E mesmo que estivesse a serviço dele, Exatamente. ainda assim Exatamente. não seria esse tipo de tratamento que seria Exatamente. dado. Nada justifica. Não, absolutamente nada. Não existia uma relação de intimidade, não existia uma abertura para isso. E normalmente as pessoas que têm esse hábito de violentar, porque isso foi um ato de violência, elas se valem das mais diferentes desculpas para fazer o que elas fazem. Ou eu estava bêbado, ou eu sou uma pessoa que eu tive um outro tipo de educação, ou porque, eu não sei. Não interessa. Quando ouvi você relatar isso, dessa maneira, só expõe que quando a vítima, ela é vítima de uma situação que só é uma dor que é única, que é exclusiva e que expõe a sua dor e detalhe o motivo da sua dor, porque é um lugar de dor onde a maior parte da população não acessa, não vai acessar, não adianta, menos que não quer saber. Não quer saber, a bem da verdade é essa. Mas é muito louco a gente ver ainda a vítima, no caso você, ter ainda que se justificar por ser vítima. Isso pra mim é o mais absurdo de tudo. É você, enquanto vítima, ainda ter que se justificar na condição de vítima, de explicar para as pessoas por que você é a vítima. Quando, na verdade, isso não deveria existir. Quando, na verdade, o que a gente viu ali não é uma brincadeira, não é uma simples bobagem, não existiu uma liberdade, não é uma autorização, isso é uma atitude criminosa, não tem justificativa para isso. E você, na condição de vítima, ter que ficar tolerando esse tipo de mensagem, ter que tolerar esse tipo de desculpinha, ter que tolerar qualquer tipo de argumentação ou intimidação por parte da equipe dele, que porventura tenha rolado, isso é escandaloso. Isso é escandaloso. E eu sinto muito, 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 muito de verdade pelo que você passou. Só que eu sei que ainda dentro dessa história, dentro dessa situação que rolou ali com o Bruno, não acabou ali no vídeo, né? Essa história teve continuidade depois. Eu queria que você falasse pra gente o que rolou depois, que isso tudo tomou toda essa proporção. Então, o Bruno me ligou. Tá. Ele me ligou. Numa segunda-feira, isso aconteceu na sexta, no sábado, no domingo, na segunda ele me ligou à noite, depois de toda a repercussão. Que já tinha estourado no fim de semana, né? Você está sendo acusado de transfobia. Mas isso aconteceu numa sexta. No sábado ou no domingo tem uma notícia. Eu já vou te ligar para te pedir perdão, para te pedir desculpas. Eu vou esperar a bebedeira já na passou, segunda-feira. né? Porque eu vou ter que esperar até segunda-feira. Aí, quando viu toda essa repercussão, ele me ligou. Pedir desculpas,
por favor, me perdoa, não queria isso, nós podemos ser amigos. Eu falei, não, a gente não pode ser amigo. Não, eu lembro que eu ainda falei, não, tudo bem, a gente pode ser amigo. Eu falei, não, a gente não pode ser amigo. A gente não pode ser amigo. Eu não vou ser amigo do transfóbico, eu não sou amigo do transfóbico. De jeito nenhum. Eu tava com umas na cabeça, eu falei, esse é o seu problema. Esse é o seu problema. Você tá com umas na cabeça, aí você joga a culpa nisso. Sendo que você tá prejudicando a tua vida, do teu amigo, das pessoas que dependem de você, que têm famílias para sustentar. Você tá prejudicando a tua carreira, tá prejudicando todo mundo. Você acabou com o meu final de semana, você acabou com o meu psicológico. Aí eu falei tudo que eu queria para ele. Sabe, aquele momento foi para despejar. Você limpou você. Eu limpei. Falei, você acabou com o meu final de semana, acabou com o meu psicológico, eu voltei a tomar remédio por causa de você. Você me fez mal. Você me fez mal, Bruno. Falei para ele. E aí ele ficou, assim, meio perdido. Você sentia pela voz, eu falei, me perdoa, me perdoa, me perdoa. A Silvia disse que você é uma pessoa muito legal. Eu sou muito legal, mas você me machucou. Você me magoou. Eu não vou aceitar. Não quero, você não vai aceitar. E você vai responder por isso. E como ele vai responder. Sendo que, Gabs, a repercussão foi tão grande que eu acho que nem ele mesmo esperava. Ah, claro que não. Ele não esperava. Ele se surpreendeu. Porque hoje em dia, lá atrás as pessoas faziam o que queriam com a gente. Eles faziam com a nossa comunidade, faziam o que queria. Sim. E hoje não. As pessoas estão entendendo que tem que existir um respeito com a gente. Né? Eu nunca me identifiquei como gay. Eu sempre me identifiquei como mulher. Mas para eles não tem diferença. Para eles, para essas pessoas, não tem diferença. São pessoas que têm que ser o tempo inteiro chacotas, palhacinhos. E não é isso. E que tá tudo bem ser ridicularizado. E que tá tudo bem ser ridicularizado. E que não é nada demais. E que não é nada demais. O que é isso? O tempo inteiro com trejeitos, fazendo trejeitos, tentando imitar com estereótipos, sabe? Quando eu entrava no camarim. Isso que você acabou de falar pra gente, que em outras entrevistas ele ficava te empurrando pro Marrone. Cara, que idiotice! Eu até levava na brincadeira, naquele momento, sabe? Assim, brincar. Mas ele não falava nada, ele só ficava ali. Mas tinha um subtexto ali, né? Mas eu a gente ficava. Entende o movimento. Tem alguma coisa errada, né, com essa pessoa. Não sei se ele tá bêbado. A gente sempre levava por esse caminho da bebida, né? Então, assim, eu deixava, porque eu sempre fui uma pessoa muito bacana. Nunca tive esse problema. Mas, assim, ali foi a gota d'água. Foi um desrespeito comigo. Sim. Eu não vou aceitar isso. Mas não vou. A partir do momento que vazou aquele trecho, Lisa, pra você aquilo também foi agressivo? O vazamento daquele trecho? Porque, assim, uma coisa... que, assim, eu não sei se você chegou a querer ver o trecho que ele falou, ou se mostraram, olha, vazou, tá aqui, ó, olha como foi... Eu tenho a impressão que reviver isso, sabendo que todo mundo está vendo essa imagem, me soa também como agressivo, né? E como foi reproduzido, como uma constância tão grande, não sei, eu penso ser, né? Que nem essas situações absurdas que acontecem de agressões que são gravadas e filmadas e as pessoas começam a reproduzir isso no Twitter, nas redes sociais, e fala, gente, mas você tá repetindo a agressão, né? Não precisa. Então, assim, como foi pra você também as pessoas revendo essa imagem sua num momento tão de violência? Bom, eu vi essa imagem constantemente. Eu vi essa imagem, assim, na verdade eu vi o vídeo uma única vez. Porque as outras vezes eu já não queria ver. Porque cada vez que passava na televisão, as pessoas iam, para aí. Olha isso. Olha que pergunta. Olha o que fez. Olha a cara dela. Então, tudo isso fazia com que ela alimentava mais ainda a minha cabeça para ficar mais perturbada ainda, entendeu? Eu falei, meu Deus, isso tá passando em tudo quanto é lugar. Minha irmã ligou de Recife. Meu Deus. Minha família ligou de Recife. O que tá acontecendo? O que é isso? O que estão te perguntando? Sabe? Então, aquela imagem continua. Tanto que eu tô, às vezes, no YouTube olhando alguma coisa, aí aparece alguma coisa. Eu já não quero ver. É agressivo demais isso. Quando eu tô trabalhando, inclusive, que tá no sistema ainda a matéria, inclusive a Rede TV foi perfeita em me liberar, né, enfim,
a não deixar passar a matéria, enfim. Eu olho lá, aquela data, eu tento passar direto, porque para mim não... Sim, é um trauma. É porque assim, a repetição daquela imagem, a pergunta daquela imagem, não era uma pergunta que eu queria ouvir. Você entende? Primeiro que você não estava ali para ser perguntada de nada, né? Claro. Eu não queria ouvir aquela pergunta. Nunca mais na minha vida. Nunca mais eu queria ouvir. Aí depois passam 39 anos, aí você ouve essa pergunta. Mas eu não queria ouvir. Nunca mais. Eu estava trabalhando para eu não ouvir essa pergunta. Porque quando perguntam, faz com que eu me sinta no lixo. Faz com que eu não me sinta bem. Porque é uma pergunta que me machuca. Eu não queria nascer homem, entendeu? Eu não queria nascer homem. Mas eu nasci. Eu nasci num corpo de homem, mas com a cabeça de mulher. Então, quando essa imagem se repetia, a dor era muito maior. Eu tô tendo essa conversa agora com mais sabedoria com vocês, assim. Mais sabedoria, porque antes eu não conseguiria ter, entendeu? Mas não, de jeito nenhum. Eu não conseguiria. Eu estaria muito mais agressiva, assim, sabe? Hoje eu consigo entender que eu preciso explicar para as pessoas, mas eu também não posso esconder a minha dor, entendeu? Definitivamente não. Definitivamente não. Sem toda razão. Eu quero só concluir essa história em relação ao Bruno, porque depois quero entrar em outros meios também com o Tutu para falar de acolhimento e etc. Para entender em que pé que está a situação judicial dessa história. Eu já assinei a petição. As pessoas estão numa ânsia, uma loucura, e já entraram em contato até com o próprio MP para tentar saber se já está lá o processo, e pessoas me ligando e perguntando e várias coisas. Calma. Já assinei a petição, já assinei os papéis, já está na mão do advogado. Até final de junho já vai estar lá no escritório deles. E está tudo certo. É isso, está na mão da justiça. Ele vai responder civilmente. Ele vai ser um processo civil. Não vai ter criminal. Não vai ser um processo criminal, porque um criminal já foi aberto para ele. Ok. Entende? Okay. E o que eu abri foi um processo civil. Por quê? Então, mais uma vez. Eu já sei a resposta, mas eu tô rindo aqui mais uma vez. nervoso. Assim, eu não quero nunca, de verdade, assim, eu só quero que ele seja penalizado pelo que ele fez. Sim. Eu não quero ver o Bruno preso, não é isso. Como muitas pessoas estavam falando. Não quero ver o Bruno preso. Eu só quero que ele seja penalizado, até porque ele sustenta muitas famílias. Eu não dormiria tranquila em saber que esse homem está preso ou vai responder por esse crime, dessa forma, enfim. E essas famílias precisando dele. Infelizmente precisando dele, né? E são muitas, de fato são. E são muitas pessoas. Eu não dormiria tranquila. Nesse ponto, eu tô sendo muito humana, inclusive, a não fazer isso. Demais. Eu não vou dormir tranquila sabendo que poderia acontecer isso. Você tá entendendo? Então, assim, por mais eu não posso ser tão irresponsável com essas outras pessoas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. É a vítima novamente pensando nas consequências de levar o agressor até as consequências que ele precisaria ser levado. Mas, Li, a gente entende perfeitamente essa decisão. Eu não conseguiria dormir tranquila. São muitas famílias que dependem dele. A gente entende. E você tá certa nesse sentido, porque assim, é a sua cabeça. Né? Sua cabeça no travesseiro. Eu não conseguiria. Quando eu vi que assim, ele vai responder criminalmente, eu falei, ok, não fui eu. Não fui eu que fiz isso. Não fui eu que dei essa parte. Ok. Vai responder criminalmente? Ok. Foi outra pessoa. Fez isso. Não fui eu. A minha parte, eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero que ele seja penalizado. Para ele entender que existe justiça. E principalmente o respeito
com a nossa comunidade. Quando você notificou ele de que acionaria ele juridicamente, ele tentou fazer alguma proposta? Teve deboche, né? Qual que foi? Aí eu fiquei sabendo que ele fez deboche nas redes sociais. E quando eles souberam, disse, ninguém me ligou do escritório dele, não. Não, ninguém me ligou. Não chegaram a te oferecer nada, nenhuma negociação? Não, eu não tinha nem cabeça para isso naquele momento, de verdade. Não tinha nem cabeça, tudo é com o meu advogado. Eu não tinha nem cabeça para resolver nenhum tipo de negociação com ele. E assim, o escritório não me ligou, mas na verdade quem me ligou foi a Silvia Comeneira. A Silvia sim me ligou, me deu assim, apoio, falou comigo, mas é o cliente dela, Sim, né? total, no fim das É o contas cliente dela, é o cliente dela. E a Silvia é uma pessoa muito querida, eu gosto muito sim. dela. Então, assim, da Silvia não tenho que falar absolutamente nada, sabe? A gente conversou, nós tivemos uma conversa muito boa, mas não foi ela, foi ele. Sim. A Silvia não tem Exato. culpa de nada, sabe? A Silvia é uma pessoa maravilhosa, muito querida, a equipe dela é maravilhosa também, lida com vários problemas, mas o escritório não me ligou, não, para fazer nenhum tipo de negociação. E eu acho que negociação financeira, aí todo mundo tá perguntando, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu sei o que eu vou fazer com o dinheiro. Você pode falar pra gente? Eu vou ajudar muita gente com esse dinheiro. Eu vou ajudar muita gente. Eu vou ajudar minhas amigas, as mulheres transexuais, sabe? Que vivem em situações de vulnerabilidade. Eu vou ajudar. Se eu ganhar algum dinheiro em relação a isso, porque eu sei que esse dinheiro não vai ser... Não. Então, eu vou ajudar muita gente. E assim, parte dele vai ser para isso. As pessoas não sabem disso. Mas é até a primeira vez que eu tô falando sobre isso, mas parte dessa indenização, não sei o que vai rolar, que seja uma caneta, que seja 1 milhão, que seja 500, que seja não sei quanto, mas eu vou ajudar muita gente, assim. As minhas amigas que não têm a mesma visibilidade que eu tenho, sabe? Claro. Pra poder gritar por respeito, por pedir respeito, entendeu? E que muitas vezes, infelizmente, não recebem Eu vou ajudar alguma instituição. Eu vou ajudar alguma instituição. E tem várias, né? É, Hoje em dia sim, são sim. várias, Mas, assim, e qualquer ajuda que é feita nesse sentido, que eu acho que dentro de todos os grupos sociais que existem, é uma das... Mas ainda vou dos escolher. menos assistidos, né? Eu ainda vou escolher, eu ainda não Claro, sei, claro. não sei de fato o que eu vou fazer. Mas isso é uma coisa que eu não tenho nem que me preocupar agora, sabe, Gabs e Tutu? Eu só tenho que me preocupar com que o meu advogado vai se preocupar com isso, questão do que eu vou fazer, eu vou escolher. Sim, eu já sei quem eu vou escolher. Seja 1 ou 2, ou 3, não sei. Que você Parte vai ser para isso. Se você conseguir ajudar uma pessoa que seja, já é transformador. Sim, já sim, surtiu já muda efeito. muita coisa. Porque é a violência sendo ressignificada pelo bem de outras pessoas. A gente muitas vezes não entende por que a gente é vítima de algumas situações, né? Mas no fim das contas, quando vem a recompensa, a compensação, a gente entende que às vezes, de repente, o que você vai ganhar, você vai salvar a vida de outra pessoa, né? Não, sim, eu acho que, assim, de verdade, eu tenho meu trabalho, tenho minha vida. E você tenho minhas trabalha muito, coisas. Trabalha para um Trabalho, cacete. trabalho. Você trabalha Trabalho. muito. A Lisa tá em todas. Trabalho. Socorro. Trabalho. Tudo que é Eu evento, trabalho. tudo que é... Tá lá. Eu trabalho muito mesmo, mas assim, então, se vai vir de R$10, se vai vir 20, se vai vir 1.000, se vai vir 500, eu não tô me importando. Tá. Eu não quero saber agora de dinheiro nenhum, eu quero saber da justiça. Eu quero que ela seja feita. Eu não tô atrás do dinheiro do Bruno. Eu não quero esse dinheiro do Bruno para poder ficar rico, milionário, como as pessoas estão falando por aí. Tem gente calculando quanto eu vou ganhar. Pelo amor de Deus. E vieram falar Ai, comigo, gente. nossos colegas nossos, me ligaram para perguntar, é verdade que você vai ganhar em média de 500 a 1 milhão? Eu falei, oi? Gente, nem meu advogado tá falando isso. Gente, Que loucura, mas que gente. loucura Nem- é nem Tem essa? tanta advogado. coleguinha também que olha só Falei, por gente, Deus, não é viu? isso, eu não tô, não é isso que importa agora. O que importa é que eu quero que faça justiça. E fazendo justiça é que ele seja penalizado. Se for um crime, o criminoso responda por isso. Exato. E outra, Exatamente. pra você também, eu acho que não só pra você, mas principalmente pra toda a comunidade trans, ele sendo penalizado, eu acho que é um
Sim, um Sabe? alívio. uma reparação, né? Você pode respirar, né? Eu imagino que a sensação é de estou sendo sufocada por ser quem eu Sim, sou. Sim, né? E eu tive, assim... E teve uma pressão das pessoas em cima de mim para dizer, e aí, você não vai processar? Você não vai... Calma, gente, calma. Tudo tá se encaminhando. Uhum. Pra que essa pressa? Pra que esse desespero de vocês? Tá tudo se encaminhando, as coisas, assinei os papéis, já foi enviado, já tá tudo certo, o advogado tá tomando conta disso. E eu não quero que ninguém fique me ligando pra ficar perguntando quanto eu vou ganhar ou deixar de ganhar. Porque é isso. Uhum. Imagina, nós temos liberdade para conversar, para a gente... Né, inclusive, a jornalista que me ligou da sua coluna, Sim. maravilhosa, foi uma querida, foi muito sensível comigo, sabe? Mas teve colegas nossos que não. Falou de uma forma muito pesada, muito ríspida, assim, entenderam, mas eles queriam saber um pouco mais, quanto vai ganhar. Não é por aí. Não é por aí, definitivamente. Oli, eu fico curioso também de saber como que foi o acolhimento de uma forma geral em relação à comunidade, né? Que a gente tem o hábito de falar que a comunidade é muito desprotegida, a comunidade não atua muitas vezes em comunidade, mas eu queria saber se teve alguém que te acolheu, além do teu marido, obviamente, né, que você já citou, mas quem foram as primeiras pessoas que te acolheram e que te deram uma sinalização de que você foi vítima de um crime? Olha, teve muita gente que me abraçou. Tá. Artistas, que vários. ótimo. Vários artistas que não me conheciam, inclusive. O Carmo Della Vecchia foi um incrível. Ele fez um vídeo lindíssimo. Ele foi queridíssimo. Eu fiquei muito feliz com aquele vídeo dele, assim, eu fiquei muito empolgado. Você já tinha entrevistado ele alguma eu vez? nunca vi o Carmo na minha vida. Olha! Zero defeito. Nunca entrevistei, nada. E ele foi de uma gentileza em fazer aquele vídeo. E as pessoas compartilharam muito. Foi incrível. É verdade, tem uma grande repercussão. Teve uma repercussão grande. A Xuxa. Maravilhosa. Xuxa foi maravilhosa também. A gente teve muitos artistas. Rita, maravilhosa. Rita Cadillac, Zélia Duncan, tanta gente assim. Zélia Duncan começou a me seguir, foi muito carinhosa. Né? Eu tive muita gente assim. Mas a comunidade, eu vou falar a verdade. Por favor. Muitos me abraçaram, muitos mandaram mensagens, muitos me defenderam. Mas teve gente, inclusive nos últimos dias, que eu me decepcionei. Pessoas que, inclusive, eu dei oportunidade no meu canal. Não vou citar porque eu não vou levantar palco. Mas eu fiquei chocada. Acabando comigo, dizendo que eu tô ganhando 15 minutinhos de fama em cima disso, e que se ele fizesse essa pergunta pra ele, que pegaria e diria um monte pra ele, mostraria pra ele. Eu acho engraçado que as esse pessoas tipo de agressividade, tem sempre a solução, né? Esse tipo de agressividade. Eu falei, gente, você dá Isso nossa chegou pra comunidade. Você como? Foi Chegou direto? de pessoas que mandaram pra mim. Aí eu entrei na página da pessoa e vi que tava lá a nossa foto da publicação, a nossa foto da live que eu tinha feito com essa pessoa. Meu Deus. E aí um texto gigante embaixo, e eu escrevi embaixo um texto. Eu escrevi pra pessoa: estou extremamente decepcionada com você. Depois, quando eu entrei novamente pra ver como é que tava lá, eu já tinha apagado o meu comentário. O seu comentário, não a publicação. A publicação não. Porque acha que ainda tá certo. Que horror. Eu tive muita gente da própria comunidade LGBT+, gente acabando comigo. E assim, de 100%, 20% acabando e o restante me abraçando. Que bom. Porque muita gente vê nesse momento, porque a gente tá numa fase que é muito complicada, né? Pra você ganhar seguidores, pra você ser verificada, você tudo. É importante, Claro, né? Claro que é importante. Mas eu nunca... Se vocês pararem pra pensar, eu não sou uma pessoa de ficar ostentando nada. Vocês me conhecem há muito tempo. Eu não sou de ostentar. Eu só vejo você trabalhando, Exato. mulher. Pelo amor de Deus. Não sou de ostentar nada. Eu não sei como é que você fica com essa cara. Você só aí, trabalha. E você só quer fazer o seu. Ela só trabalha, Eu tá sempre recebi. sorrindo, sendo simpática, Exato. trabalhando igual uma desgraçada. É porque a gente fica feliz em trabalhar. Claro. Eu fico feliz. Eu sou muito realizada na minha profissão. Eu Dá sou pra sentir muito isso. feliz na minha profissão. Eu gosto de fazer isso. Então, eu me sinto bem. Mas eu recebi recados das pessoas assim: nossa, eu sinto muito pelo que você passou. Parabéns pelos seguidores e verificação. Eu falei, gente,
Não é pelo seguidor. caminho da Puta que violência que se tem pariu. algo. Eu falei, Puta gente, que seguidores pariu. eu já tinha, minha verificação já tinha pedido, já faz tempo, e saiu, e tá tudo bem. Sabe como eu descobri que eu fui verificada? Meu marido que descobriu. Que eu dormi, fui dormir, no outro dia acordei, meu marido, você tá verificado. Eu falei, legal. Bora trabalhar. Não mudou nada na minha vida. Eu tinha 30 gravações no mesmo dia. Não mudou nada na minha vida. Exato. E as pessoas só vieram perceber isso depois do que aconteceu. Gente, não mudou nada na minha vida essa verificação. Não mudou nada. Você tá entendendo? Claro, Hoje eu tenho mais claro. seguidores por conta de algo que aconteceu? Tenho. Mas são seguidores fiéis que estão ali comigo e estão me apoiando. E cada coisa que eu posto, eles são extremamente queridos comigo. Porque eles entenderam que existe hoje uma mulher transexual no jornalismo. Sim, E que legal! sim. Eu recebo recado de senhorinhas que têm Instagram e que me mandam recado, nossa, eu não conhecia você, tô adorando. Que demais. Tô assistindo o programa por causa de você. Que demais. Nossa, eu tô surpresa que você é uma mulher trans e tá trabalhando como repórter. Olha só a cabeça das pessoas. E você vira uma referência, uma possibilidade Sim, de, sim. de expectativa. É uma representatividade. É. Você entende? Essa representatividade, né, seja ela em qualquer âmbito de trabalho, Sim. é muito importante. É uma mulher trans na televisão, mas pode ser uma mulher trans uma grande empresária. Sim, uma né? diretora. Uma grande acionista, uma grande diretora, sabe? Ou até mesmo abastecendo o seu carro. E qual é o problema? Claro. Tem que abrir espaço para o mercado de trabalho Exato. para as transexuais. É isso que a gente precisa, é trabalhar. E as pessoas hoje ficam surpresas porque eu estou na televisão fazendo esse trabalho, entendeu? Fazendo um trabalho que, assim, a sua sexualidade nunca foi pauta do seu trabalho. Porque o que vem A na sua frente é o meu sexualidade, sua orientação. profissionalismo. Exatamente. Não minha identidade. Exatamente. Não é? E assim como todos, né? Exato. Assim como todos. Ninguém sai pra trabalhar e o chefe ou qualquer pessoa Sim, faz qualquer tipo de comentário relacionado Sim. à vida íntima, Sim, né? Se bem que eu já trabalhei numa empresa, que eu não vou falar aqui o nome, mas que tinha essa questão de contratar por cotas. Isso foi bizarro. Isso foi uma experiência muito bizarra. Mas a gente sabe que você cresceu profissionalmente, não foi para preencher nenhum tipo de cota. Não, pelo mérito seu. Você atravessou, assim, milhares de barreiras que as pessoas trans... Assim, você foge de muitas estatísticas. Vamos do começo? Sim, Vamos sim. do começo. É de onde, Lisa? Recife, Pernambucano. Então vamos do Ai, come- saudade da vamos minha do- terra. Vamos pra Recife? Vamos voltar. Ai, Vamos voltar pra vamos Recife. pra Pequena Lisa? Vamos. Vocês já foram lá? Eu fui nunca uma vez a fui trabalho. pra Recife. Eu não sei se ainda existe a virada cultural de lá, mas teve a primeira edição foi em 2011. E eu fui lá, foi no Marco Zero ali e Marco tudo Zero é mais. lindo. O Alceu Valença fez um show lá. Alceu- Do nada, ele parou o show, começou a cortar a unha, veio uma lasca de unha dele na minha cara. Eu fiquei tão puto com aquele cara, mas foi maravilhoso. Maravilhoso. Foi maravilhoso. E o Alceu é maravilhoso. uma figura maravilhosa. Ele do nada parou o show, ele, não tô conseguindo tocar aqui o negócio, foi lá, não sei Deixa de eu onde ele arrumar aqui. tirou a porra do cortador de unha, não sei o quê. E eu tava bem ali no fosso, né, entre o palco e Ele é o... uma figura. E Ele é uma tuf, da unha na minha cara, eu, puta que Não, pariu. Recife é uma terra maravilhosa. Eu adorei lá. É uma terra maravilhosa, cheia de cultura, assim, Sim, isso sabe? é verdade. Muito rica em cultura. É um carnaval lindíssimo, é um São João lindíssimo também. Eu amo minha cidade, eu amo minha terra maravilhosa. Você passou boa parte da vida lá ou não? Eu, na verdade, eu saí de lá com 18 anos, né? Uau. Eu saí com 18 anos, veio pra cá pra estudar teatro. Sozinha? Sozinha. E aí, meu tio chegou um dia, meu tio Charles, que é um médico maravilhoso, dermatologista, chegou pra mim e falou assim, olha, você não quer estudar? Porque eu já fazia muita coisa. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, fazendo festas e eventos. Que legal. Então eu fazia muita festa e evento. Eu me vestia de palhacinha. Na época de palhaço. Mas era animadora, assim? Animadoras de festas infantis. E aí eu comecei a fazer muita festa. Muita festa. Com 13 anos comecei a trabalhar. E aí minha mãe não queria, né? Não, você não tem que trabalhar, imagina. Você tem que estudar, você tem que ir. E é aquela coisa. Aí meu tio vira pra mim e fala assim, com uns 18 anos, você não quer estudar fora? Pra onde? Falei, você escolhe onde você quiser. Você quer ir pra outro estado? Eu falei, quero. Aí, escolhe aí, Rio ou São Paulo? Foi assim. Aí eu falei, eu quero ir pra São Paulo. Olha, aquela achando que ia ser colônia de férias aqui. Querida, ela penou.
Querida, Não ela foi penou. pouco? Vou contar, que tem Foi tempo pra fácil, contar, né? gente. Tá de boa, tem vinho, eu tava com pau aqui, ó. Aí o que aconteceu? Eu vim pra cá pra estudar na escola Macunaíma. É. E aí estudei 1 ano, 2 anos, e eu falei, eu não quero mais. Cansei. Não quero mais estudar teatro. Cansei. Não é que eu não cansei, eu cansei do teatro. É porque quando eu cheguei aqui, eu não tinha feito a transição, né? Ah, entendi. Então, eu cheguei aqui, os professores do teatro, Escola Macunaíma, não entendiam e me colocavam só para fazer os personagens masculinos. E eu não me Entendi. identificava com aqueles Olha. personagens. Caramba. E aquilo me fazia muito mal. Então, eu cheguei a fazer Mas você já alguns... entendia o porquê ou não? A minha cabeça ficava confusa, né? Tá. Minha cabeça ficava confusa, mas assim, quando eu cheguei aqui, que eu morava no centro de São Paulo, eu estudava no centro de São Paulo, Uhum. então eu via muitas transexuais, eu falei, eu olhava, gente, eu acho que eu sou isso aqui. Eu acho que eu sou isso. Eu sou uma mulher trans. Eu acho que é isso. Eu tinha essa, né, eu não entendia o que era. E foi assim. Porque você sai de um mundo, Ah. né, e aí você vem pra outro, que é chamado São Paulo, Uhum. né, que se você não se movimentar, meu amor, Amor aqui, se você deixar. Tem que fazer. Aham. né, não tem como. Não mesmo. E aí eu deixo o teatro. Aí eu aviso pra minha família, aquela coisa virar uma loucura. Eles não falam que não me ajudam mais, não iam me ajudar, porque eles me ajudavam a pagar a escola, né? Uhum. Meu tio me ajudava a pagar a escola. Tá. E O restante era comigo, Eita. comigo. Tinha que ser tudo Você comigo. que lute. Ele falou, querido, eu pago a escola, você que lute, tá, meu anjo? E foi assim. Porque ele foi assim, né? Tudo que ele fez na vida dele. Foi com Sim, muita sim. luta, né? E se ele não tivesse feito isso, eu tava até hoje acomodada. Sim, E como que faz foi a sentido. sua luta pra permanecer aqui Aí, em São Paulo? Eu começo a trabalhar com produção de moda e Que demais. invento de trabalhar com produção de moda, com tudo e sempre envolvida na arte, né? Depois de um tempo, eu conheço os bastidores da televisão com uma colega e eu dançava numa banda. Você conhece os bastidores da TV? Em qual TV? O que Não, era TVs independentes. Ah, ok. E aí, uma época que tinha um boom das TVs independentes. Aham. Eu conheci uma amiga, Tá. eu conheci uma querida, a Dina Pinheiro, que ela começou a me apresentar para alguns projetos, aquela coisa toda. Fica tudo muito doido, assim. Uhum. E eu conheço uma banda, e eu começo a viajar com essa banda. Do nada. Qual era Por a quê? banda? Era uma banda, para. Não. Fala. Não era existe a banda? mais a banda. Fala o nome. Banda Vitrine. Banda Vitrine. Era uma banda que ela não existe mais. Aham. Era uma banda de calypso. Que demais! Era, gente, vocês estão gostando. Ai, Mas gente, peraí. Nunca contei isso, Mas- gente. Eu fui embora. Eu falei que eu tinha medo do tutu. Eu falei que eu tinha medo do tutu. Eu tô amando. Toma mais um gole, amiga. Não, é verdade, é verdade. Eu já quero que você levante Nesses- dança, você não tá entendendo. Nesses bastidores, e eu fazendo a transição lentamente, né? Pra que Entendi. ninguém percebesse. Aos poucos tava... Então, assim, eu era deixando o cabelo crescer, então eu tava naquele processo. Uhum. E aí eu começo a viajar com essa banda. Eu viajo vários estados com essa banda. Dançando. Dançando. E era a época da Calypso, aquela Que a banda. Joelma aqueles tinha que- acabado de O bom explodir. ali. que muita gente não sabe, eu acho que nem a própria Joelma sabe. É. Quando eu ainda estava em Recife, É. eu dava aulas de dança do ventre. Meu Deus. É. E eu dançava a dança do ventre lá. E quando eu dava aulas, fui chamada para um projeto de uma agência. É. Vocês estão entendendo a história? Sim, aham. sim. Um projeto de uma agência chamada, na época era Talentos Brilhantes. Eu fiz parte da Talentos Brilhantes. Eu fiz. Nossa, Eles muita tinham gente anúncio na fez. televisão, se eu não me Tinha, engano. tinha. Gente. Era bem grande. Aí eles me chamaram para fazer um projeto lá, que era um projeto da banda Calypso Cover. Puta merda. E eu era uma das dançarinas. Minha vida sempre foi dança e teatro. E aí, Tomando. eu lá entrei e ganhei muito dinheiro com cover da Sério? Calypso. Por quê? Porque quem fazia nossas roupas e desenhava nossas roupas era o Marco Brandão, que era bailarino da Calypso. Gente. Meu Deus. Então eram roupas... tinha realmente a conexão Então com as o roupas, grupo. tudo, era tudo lá na academia dele, do Marco Brandão. Eram roupas e oficiais, aí, a assim. Joelma quer gravar o primeiro DVD dela, porque eu não Ah. sei se vocês lembram lá atrás, a Joelma se inspirava muito na Shakira, Sim, com dança do ventre, aham. tudo sim, isso. sim. E eles ficam sabendo que eu danço a dança do ventre. Que eu dava aulas de dança do ventre. Então, o Marco conversa comigo, que é o Ah. bailarino dela, e fala assim: Lisa, você pode montar a nossa coreografia de abertura para o primeiro DVD da Calypso? Eu falei, como assim? Ele falou, sim.
E aí eu montei toda aquela parte do primeiro DVD que foi gravado aqui em São Paulo, no Patativa. Lembra do Patativa? Não. Então, e aí eu montei a coreografia com tudo que tinha direito, com aqueles, como é que chama? Os adereços da cabeça. Da cabeça, né? gente, até esqueci agora, sabe, dança vez esqueci. Aí eu dei várias opções da espada, dança da espada, das velas, das flores, que tem tudo isso, né, do Katsal, como é aquele negócio. A mulher fez o clone inteiro. Eu fiz. Exato. É isso. Fiz o clone. Foi na época do clone. Assim. Na época, ganhei dinheiro na época do clone. Ai, que maravilhoso. E eu dançava, gente. Eu achava que era Jade. Era uma loucura. Era loucura. Mamãe ficava passada. Aí, nisso, eu monto essa coreografia. Quando eu monto essa coreografia, eu ensino detalhes dessa coreografia para ele. Ele traz para São Paulo. Passa pra Joelma e Joelma grava, sendo que Joelma dá uma adaptada ainda nessa coreografia. Meu Deus. Ela adapta do jeito dela. Sei. Mas a maioria do que tava lá era isso. A Joelma sabe disso? A Joelma não sabe disso, mas o que ele perguntou pra mim na época foi assim. Porque você já entrevistou a Joelma várias milhões de vezes. vezes. Mas eu nunca falei pra ela. Joelma. Nunca falei isso pra ela. Na sabendo? verdade, acho que ninguém sabe que um dia eu dancei dança do ventre. Ninguém sabe disso. Não, ainda E mais aí, uma coreografia pro A abertura do show. resposta, na época, foi o seguinte, quando ele falou assim, quanto você vai cobrar? Eu falei, nada, eu só quero que me dê os créditos. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, os créditos a Joelma não dá. Ela vai pagar, mas o crédito tem que ser dela. Uhum. Eu não entendi nada, né? Eu falei, não, então fica de presente pra você. Você não cobrou nada. Aí eu não cobrei. Ai, não. Tem coisa que a gente faz da vida no passado. Podia ter um apartamento em Nova York Foi uma agora. burrada que eu fiz. Não devia ter cobrado? Um apartamento em Nova Joelma, York. paga agora, viu? Não, o pior é que assim, se ela for Brincadeira, pedir, Joelma, se ela te for amo. pedir pra Joelma e pro Chimbinha, fudeu, Não, né? já era, O Chimbinha verdade. tá na bosta, assim. É Não. capaz ele transferir um boleto de uma conta de Não, luz mas pra é você pagar. verdade. E aí ele falou exatamente isso, que ela não dá o crédito, que ela não dava crédito pra ninguém. É, e o A fato dela ter coreografia. dado uma adaptada ali também. E ela né? deu uma adaptada ali, do jeitinho dela, mas o começo, tudo ali, se vocês pegarem esse DVD, vocês vão ver. Que maravilhoso. Que foi o DVD da Joelma. Nem ela sabe disso. Que maravilhoso, Caramba. gente. Que ele tinha uma academia lá, né? Ele tinha uma academia. Caramba. Era- Mas isso tudo foi antes de você ir pra São Paulo. Antes de vir pra São Paulo. Aí quando eu chego aqui em São Paulo, eu começo a dançar com Lá essa na banda. vitrine. Com a banda Vitrine. Tem vídeos disso. Ai, gente, não sei. Acho que Ai, tem que... Pera. Para de fuçar, que eu vou Banda estar lá Vitrine. com outra Vai, cara. Vai lá, vai, Exato. vai. O povo vai descobrir tudo agora. Não, Ai, não que vou mostrar que inferno. não. Aí eu começo a trabalhar nessa banda e a gente para depois de fazer show e eu sinto a necessidade de estudar. E quando é que eu vou estudar? Aí conheço no meio desses shows, desses bastidores, eu conheço o Júnior Garrido. O Júnior Garrido, que tinha um site que fazia baladas, que visitava baladas. E ele vira pra mim e falou: eu quero montar um site, criar um site LGBTQIA+. Aí eu falei, tá, então vamos fazer. Ele falou, você vai ser a repórter. Eu falei, oi? Nunca fui repórter na vida, gente, não tem como. Eu falei, Juninho, como assim? Não, ele não, vai ter que ser você. Fui com vestido emprestado, um salto emprestado, uma peruca emprestada, tudo emprestado. Gente, eu tava me sentindo belíssima, mas se vocês olharem, eu tava horrorosa. Mas foi a primeira vez que você se caracterizou, assim, enfim, colocou tudo que você gostava e tinha vontade? Na ou verdade, não? eu já fazia telegrama animado como drag queen pra ganhar dinheiro. Ah, ok. tá. Você trabalhou como drag queen E aí eu também. tinha um nome, né? Ah. Creuza Criolina. Léo Áquila que descobriu isso. Léo é foda. Que maravilhoso. Léo é difícil. Léo é babado, né, Léo? Léo Áquila descobriu isso e uma vez perguntou pra mim quem era Creuza Criolina. Eu falei, não. Falei, ai, Léo. Aí ela lançou ainda lá. Gente, fiquei diretão. louca com o Léo Áquila. Nossa, maravilhosa. Maravilhosa. Aí eu falei, gente, como assim? Aí a Creuza Criolina. Sei que o Juninho falava pra mim, amiga, você tá muito bonita pra ser Creuza Criolina. Aí um amigo meu falou assim: vamos colocar então Liza. Eu falei, eu não gosto de Liza, deixa Lisa. Aí eu falei, Lisa Crazy. Aí eu falei, não, gente, Crazy. como assim Lisa Crazy? Tá, então deixa Lisa Crazy. Então todo mundo começou a me chamar de Lisa Crazy. Passa um tempo e aí que eu mudo meu nome. Mas nesse processo do Arrasabi, que foi o site que eu fui repórter durante 7 anos,
foi maravilhoso, porque foi uma escola para mim. Que Eu fazia legal. matérias para o público, nossa comunidade, eu fazia matérias para nossa comunidade, e aí eu comecei a ficar conhecida no meio da comunidade. Foi muito legal. Então a gente não só fazia as festas, a gente fazia militância, a gente ia para Brasília, a gente ia. E a legal. gente fez um tumulto Uhum. com o site e começou a ganhar muita visualização. E hoje o site se chama Arrasa TV. E é liderado pelo meu amigo Tiago Marques, Que que foi o meu legal, amigo da incrível. faculdade na época, e eu levei para trabalhar junto com a gente. Que O Tiago legal. se tornou meu irmão. Que demais. Até hoje temos muito contato. É assim, um irmão que eu ganhei, sabe? O melhor presente da faculdade foi ele, delícia. porque eu tenho muito carinho Você se mesmo formou por onde, ele. Li? Unigeise. Uniban. Eu nunca tinha Ai, escutado amiga Unigeise. Geise, Arruda. Eu amo. Te amo. Unigeise. Amo. Amo. Para, Geise. Olha o que eu tô fazendo com você. Um Te ícone. amo. Minha amiga. Um ícone. O ícone. O que é certo é certo. Minha filha, que ela fez aquele vestidinho, ó. O quê? Nunca Essa ninguém mulher, fez. ela é incrível, gente. Eu Tem que bato trazer ela palma aqui, pra ela. maravilhosa. Precisamos. Já tentei, a Geise não Precisamos, responde mais é pra mim. verdade. Ai, gente, ela muda de telefone toda Mas hora. precisamos trazer Geise mesmo. Geise é maravilhosa. Fala com o Cauê Garcia, ele traz. Vou atrás. Mas aí eu começo a fazer. Aí eu sinto a necessidade de estudar. Eu entro na faculdade, me formo na faculdade. E aí o meu sonho era entrar no TV Fama. Então eu assistia e falava assim, eu falava pro Thiago, quero entrar um dia nesse programa. E eu lembro que uma vez o Thiago falou pra minha amiga, é muita máfia pra entrar aí. Televisão é uma máfia, a gente não vai conseguir entrar nesse negócio. A gente brincava com isso. Eu falei, eu vou conseguir. E aí, todo aquele sonho que eu tinha lá atrás se realizou depois que eu adormeci no meu sofá da minha casa. Lembrei que a Rede TV tinha um projeto chamado Web Repórter. E esse projeto era voltado para o jornalismo. E eu, ousada, que na época eu drag queen, trabalhando como drag queen, montei um projeto rapidinho num PowerPoint, uma coisinha rápida de Web Drag Repórter. Montei esse projeto. Foi assim, eu adormeci em casa, acordei, falei, gente, a Rede TV tem esse projeto, eu vou escrever. Então, aí comecei a escrever muito rápido, liguei para a emissora, ofereci, quem tive a sorte da Luciana Dias atender, que era a chefe do setor. Ela atendeu no final de tarde e falou assim, calma, eu tava muito eufórica, eu lembro como hoje. Ela falou assim, me manda o projeto. Que ano foi isso? Há 10 anos atrás. Ok. Isso tem o quê? Foi 2013? 2013. Aí ela falou, me manda o projeto, que eu vou dar uma olhada. Aí eu mandei o projeto, depois de 3 dias eles me chamaram para poder trabalhar. E aí, entrar como web repórter. E eu fiquei trabalhando como web drag repórter, fazia várias matérias para o TV Fama, nenhuma ia ao ar, mas o meu sonho era ir ao ar. Cheguei a fazer 15 matérias para o TV Fama. ódio. Aí a Sônia, eu ofereço para a Sônia, né? Liguei lá, me ofereci para a Sônia. Aí o Thiago maravilhoso, o Ti, que eu amo. Aí o Ti falou assim, olha, temos uma matéria para você. Você vai entrevistar o Valci Carrasco. Olha. Já de cara, a Sônia, assim. já de cara. Se a Sônia Normal. gostar, Gente. a gente coloca no ar. Não, peraí, é que, assim, só pra situar o povo que tá assistindo a gente, meu amor, entrevistar Valcir Carrasco não é fácil, Nossa não. Senhora. Oh, Não é fácil. E já te deram essa pedreira logo de cara. eu abusada fui. Vai. É isso, Mas é como isso, você né, tava, amor? assim? Não, eu fui tremendo, né? Toda montada, uma coisa enlouquecedora. Eu falei, gente do céu, eu entrevistava Valci Carrasco. Como assim? Meu Deus. Fui. Entrevistei todo mundo, tá? No final, eu falei, Valci, posso falar com você? Quem é você? Bem querido. Aquela simpatia, né? Sou da Sônia. doce. Então, quando você fala que é da Sônia, aí as pessoas se abrem, porque a Sônia é muito querida, né? Ela é muito querida. Sim. E aí, eu gravei tudo, no outro dia a matéria foi ao ar. Antes da matéria entrar, a Sônia falou, vocês vão assistir uma matéria maravilhosa, feita pela nossa repórter, Que demais. que é uma web repórter nossa, maravilhosa, vocês vão gostar. Ela fez muitos elogios, ela foi incrível naquele dia. E aí soltou a matéria, fiquei 15 minutos no ar com essa Olha! matéria. Gente, não, peraí, isso daí é muito Foi raro um de mega acontecer. VT. É 15 muito minutos. raro. 15 minutos, porque na época, quando Sônia fazia essas matérias, você tinha que fazer um material que durasse 15 minutos. Então você gravava e eles decupavam tudo para 15 minutos. Nossa, mas é um mega Ali. VT. Demais. E aí eu fiquei
muito feliz com tudo isso. Então, a partir dali, minha vida decolou na Rede TV. Comecei a ser chamada para o TV Fama e Que Sônia. legal. Até hoje, muita gente acha que eu sou da Sônia. Ah, faz o link marcou, ainda. né? Porque marcou. E eu fiz várias matérias. Eu participei, porque a Web Repórter, ela não tem um contrato fixo com a emissora. pelo É um trabalho, trabalho né? terceirizado. Então, você paga por matéria que você faz. Então, depois de 3 anos, que aí eu ganho o meu contrato na emissora para o TV Fama. Muito, muito, Que muito legal. bom. Mas Lívia. aí, quando você entra lá na Rede TV, você entrou na condição de drag queen. Drag Queen. E muita gente não lembra. Eu não lembro. Muita gente Eu não lembro. Quem fez desmontou tudo, tirou tudo, foi depois de uma conversa que a gente teve com o Fábio Martinho, que era o diretor da época. Sim, eu lembro do Fábio. E o Fábio chegou pra mim e falou assim: Lisa, eu preciso que você se desconstrua. A gente quer a Lisa que a gente vê na o Fábio é aquele redação. que tem quase 2 metros de altura, né? Isso. Conheço, Fábio. Ele falou assim: a gente quer a Lisa que a gente vê aqui na redação. É isso que a gente quer. Então, assim, a gente quer a nossa repórter transexual. Se desconstrua, você é linda no vídeo, vamos embora. Uhum. E pra mim foi muito difícil desconstruir, porque eu tava tão acostumada com tudo aquilo na frente das câmeras. Então, ele foi tirando, ele foi muito inteligente, que ele foi tirando aos poucos. Ele falou: não, tá muito essa Ele foi roupa, bem vai lá. respeitoso. Que demais. Aí, tipo, eu colocava um cabelo muito exagerado. Não, diminui um pouco, não tá legal. Eu fui tirando até assumir naturalmente a Lisa Gomes. Porque até então eu tirei o Crazy e comecei a assumir o Lisa Gomes. O Crazy, eu fiquei até o pai do Michael Jackson. Depois disso, aí mudei. E socialmente, em que momento que a Lisa Gomes entrou no lugar da Lisa Crazy também? Não sei. Como assim? Porque pra mim era... Eu acho que sempre foi tudo a mesma coisa, sabe? Sim. Tipo assim, não sei. Eu acho que pra mim sempre foi tudo a mesma coisa. Não Mas tem... nesse sentido, assim, porque... Mas você fala em como, Porque assim... quando você veio pra São Paulo, você ainda não tinha iniciado o seu processo de transição. Isso. Né? Então... E aí, em que momento que a Lisa fala assim, eu sou Lisa? Tá, entendi. Você fala assumir a transexualidade se apresentar mesmo. socialmente como Lisa mesmo, né? Esse processo aí que foi complicado. Uhum. Porque não foi fácil. Porque acontece, até conversamos sobre isso hoje. A gente pode falar sobre isso, Claro, Lisa? pode. Se eu tiver sendo invasivo, você me corta isso vai aqui, ser pelo ótimo, amor de porque Deus. vai ajudar muita gente. Ajuda muita Tá. gente. Eu acho que a minha história, as nossas histórias, ajudam muita gente. Com certeza. Então, o processo foi assim. A minha mãe vinha para São Paulo algumas vezes, veio para São Paulo algumas vezes. E ela começou a perceber algumas coisas em mim. E ela virou para mim e falou assim, depois de um tempo que ela veio aqui, que ela para passear, e todas as vezes quando ela vinha, eu tirava toda aquela roupa de drag, eu não queria foto com ela. Então quando eu colocava a roupa de drag, ficava toda feminina, toda maravilhosa, eu queria várias fotos com ela. Entendi. Então ela falou: peraí, tem algum distúrbio aí de imagem. Foi ela que... Ela não tá se identificando. Ali eu senti que a minha mãe percebeu. Entendi. Ela volta para Recife, assiste um documentário de crianças transgêneros e me liga depois de um tempo. Nesse tempo eu estava depressiva, eu estava muito mal na minha casa, eu estava triste porque eu não me identificava mais Uhum. naquela situação mesmo ali, sabe? Porque não é essa situação que eu quero. A minha casa não tem mais a alegria que eu sempre tive. Ali tudo era muito... Para mim nada estava valendo a pena mais. E aí, ela volta, ela me liga e pergunta: filha, eu assisti um documentário sobre crianças transgêneras, eu queria saber se... Eu queria te pedir perdão pelo que... Eu falei: por quê? Eu falei: porque eu sempre te tratei como gay. Eu nunca te tratei como uma mulher trans. E você é uma mulher. Eu quero te pedir perdão por causa disso. Aí eu falei pra ela... Mãezinha, eu fiquei sem reação na hora, né? Eu fiquei sem reação. Mas ao mesmo tempo eu senti o alívio. Porque você... É isso, assim, você mais uma vez foge da estatística. Aí eu falei: mãezinha, ela falou: eu sempre te tratei como gay, você é uma mulher trans, você tem vontade de fazer? Eu falei: tenho. Aí ela falou: então eu vou te apoiar. Vou te apoiar, vou te abraçar, vou cuidar qual é o nome de dela? você, Cláudia. Ai, Cláudia, te amo. Vou te abraçar, vou cuidar de você, e é isso. O que mais Mãe. mais lindo assim da minha mãe é uma pessoa muito... Ela segura ali, ela é brava, sabe? Ela não é muito de... Ela fala quando ela tem que falar mesmo, tá nem aí, ela é muito brava.
Mas ela também é um coração gigante, assim. Mas aquele momento foi muito importante pra mim, Claro. sabe? Muito importante, porque minha mãe, ela teve um olhar que muitas mães de transexuais não têm. Uhum, E muitas transexuais gostariam de ter. uhum. Esse acolhimento, Exato. entende? E não tiveram. E aí, quando ela fala isso, eu começo a ficar enlouquecida com aquilo dentro da minha casa. Vou no meu no guarda-roupa que eu tinha. Começo a arrancar tudo do guarda-roupa, todas as minhas roupas masculinas. Eu tiro tudo de lá. Eu coloco tudo em cima da cama, mas vou jogando assim em cima da cama. Quantos anos você tinha? Eu acho que eu já tinha, o quê? 19? Acho que eu já tinha uns 26. Eu fiz a transição muito tarde. Eu já tinha uns 26, 27, eu acho. E aí eu começo a tirar. Eram uns 27, exatamente. Aí eu começo a arrancar tudo. Enlouquecida, assim. Aí eu olho, o guarda-roupa não tem nada. Só algumas roupinhas femininas ali que eu usava. E eu olho e falo que, gente, eu tava me libertando, sabe? Eu tava me sentindo, assim, liberta daquela situação. Eu chorava de alegria, mas eu chorava com o que eu passei. E aí eu juntei todas aquelas roupas, fiz uma doação e ali surgiu a Lisa Gomes. Tem uma coisa muito interessante, porque quando eu saio, eu morava numa kitnet, né, que hoje chama o quê? Estúdio, Estúdio, né? bicho. Eles Estúdio. não têm como gourmetizar mais a pobreza da gente, né? Estúdio, gente. Agora eu vou falar sempre assim, eu morava num estúdio. Morava na kitnet mesmo. Kitnet. Eu lembro quando eu morava nessa kitnet pequenininha, sabe, assim? No Aí eu centro de São descia, Paulo, centro de São Paulo, tem- ali na Rua Abolição. Ô, meu pai. Morava Ele tem ali. muitos. E aí eu morava lá nesse prédiozinho pequenininho. Aí eu saio pra pegar meu carro, que eu guardava meu carro num estacionamento perto. E aí quando eu saio toda arrumada, toda feminina, não sei o que, os manobristas olham pra mim e falam, nossa, o que aconteceu? Eu falei assim, a partir de hoje eu sou Lisa Gomes. Ele falou, mas pra gente sempre foi. Ai, Lisa. E eu não me enxergava nisso, eu não percebia. Por quê? Por que eu não percebia? Porque na minha cabeça, se eu fizesse a transição, eu estaria magoando a minha mãe, a minha família. Olha como é louco, né? Mas o pensamento, a cara. minha mãe também me bloqueou de uma situação. Eu lembro quando ela foi se despedir de mim no aeroporto, ela virou pra mim e falou exatamente assim, no aeroporto, quando eu tava vindo pra São Paulo. Faça tudo, menos colocar peito. Olha! Então ali ela já sabia o que Ela ia já acontecer. tinha. Ela teve essa visão. Sim. Mas eu me bloqueei. Entendeu? Ali ela travou essa questão da minha felicidade, mas eu também entendo ela. Sabe? Porque para os nossos pais, eles não querem que a gente sofra. Exatamente. Porque É um nenhum dos maiores pai, nenhuma medos. mãe se prepara para ter uma filha transexual. E teve um salto filho aí trans, também, né, um filho Lisa? gay, uma filha lésbica. Nenhum deles estão preparados para Teve um isso. salto no tempo, né? Porque quando você vem pra São Paulo, você tinha 18, você tem essa conversa com a sua mãe ali aos 27, ela teve 9 anos pra amadurecer e você também teve 9 anos pra se conhecer melhor, né? Então, a cabeça da gente é outra, de Sim. fato, né? Sim, Eu acho que sim. você ensinou muito a ela também e essa Sim. bênção que ela te deu veio muito do que você mostrou pra ela também, né? Mas eu entendo que não é fácil. Tanto quando ela falou pra mim o seguinte, quando você tinha 5 anos, eu falei pro seu pai, você sabe que nosso filho é diferente, né? Mas se você não aceitar, tudo bem. Ele vai ter um pai e uma mãe o resto da vida. Eu vou ser esse pai e essa mãe. Pra mim, eu vou ser sempre o escudo pro meu filho. Então, quando minha mãe me conta isso, eu vejo o tamanho dessa inteligência que ela teve, porque eu comecei a perceber o seguinte, que ela foi preparando a família, ela foi preparando todo mundo, assim, pra, tipo assim, olha, vocês têm que aceitar. Sim. Ela não entendia que ela tinha que passar para as pessoas, vocês têm que respeitar. Ela fez do jeito que ela entendia. Ela fez do jeito que ela entendia. Sim. Com os recursos Entendeu? que ela tinha. Então, assim, é isso. É isso, tá? Sim. Acabou. É assim. Então ela tem esse jeito. E pronto, e tá tudo bem. Ela chegava pro meu irmão e ela falava assim: ó, seu irmão é isso, tá? E pronto, e acabou. E assunto encerrado. E assunto encerrado. Então ela era desse jeito, Eu tô com entendeu? vontade de conhecer sua mãe, que loucura. Então é desse jeito. Então a minha avó também, a minha avó materna, ela entendeu também. Depois de um tempo, assim, esse processo da transição, eu fiz uma despedida.
para que as pessoas tirassem a imagem masculina, que já estava meia misturada, para aí sim eu bater o pé e, ok, o que aconteceu? Eu tinha 2 trabalhos para fazer em João Pessoa. Tá. E aí eu falei assim, nesses 2 trabalhos vão ser cruciais para poder resolver essas questões. No primeiro eu vou conversar com a família da minha mãe, família materna. Tá. E do segundo com a família paterna. Aí eu fui lá em Recife, fui para João Pessoa, de João Pessoa fui para Recife, cheguei lá, conversei com meu tio, com a minha avó materna, com a minha mãe, minha irmã, com meus 2 irmãos por parte de pai. Conversei com todos eles e falei, olha, tudo isso que vocês estão vendo agora não vai ser mais assim. Eu quero que vocês só me respeitem. Expliquei tudo para eles, que eu queria. E eles entenderam. A minha avó virou para mim e falou, a partir de hoje você é minha neta. Ai, que demais. Meu tio falou, a partir de hoje você é minha sobrinha. E minha mãe, você sempre será a minha filha. É isso. Só que a gente vai se adaptar. Só que a gente vai se adaptar a isso. Porque não é fácil. Claro. Ok. Aí, passa o tempo, eu volto de novo para João Pessoa. E aí eu vou falar com meu pai. Sendo que eu chego na cidade, assim, de madrugada, as pessoas não sabem que eu tô lá, aquela coisa toda, minha família, né, que fala. E vou lá falar com meu pai. Meu pai toma meio que um susto, assim, porque ele vê uma figura que já tá com cabelo maior, mas com a roupa masculina, sabe? Tipo, não tava entendendo não ainda tava qual entendendo era o contexto, ainda, né? não tava entendendo ainda. Então eu entendi naquele momento que ele não tava entendendo. Sendo que a minha avó paterna ainda está viva. Minha avó tem 98 anos. E aí eu fui fazer essa despedida da minha avó. Por quê? Porque eu sei que minha avó não aceita. Então eu resolvi me despedir da minha avó em vida. Então eu fiquei o dia inteiro com ela, passei com ela, fiquei uns 3 dias lá, a gente tomou café, a gente passeou, a gente se divertiu. Foi uma delícia. Na hora de ir embora, eu falei pra ela, vozinha, olha só, eu vou sempre te amar. E um dia a gente vai se encontrar. Ela não entendeu o porquê. Mas assim, ela pode até me ver na televisão, mas ela não sabe quem é. Caramba, Você nunca mais teve contato. E essa foi a minha opção, em despedir dela em vida. Nossa! Então, assim, pra mim, eu acho que foi a decisão mais sábia. Por que você não voltou pra lá? Porque o que acontece? Porque a minha avó, eu sei como ela é. Né? Ela é uma pessoa... Infelizmente é de uma outra época. Claro. Não. E eu não tenho como encaixar na cabeça da minha avó que ela tem que me respeitar, que ela tem que me aceitar da forma como eu sou. Né? Então eu resolvi isso. Até meu marido fala, não, acho que isso é besteira da sua cabeça, não sei o quê. Mas você criou um mecanismo Cara, é muito de defesa pra você. Muito louco. Que eu tô meio sem saber o que falar, pra ser honesto, tipo, porque... Sabe por quê? Eu posso te falar? Nossa! Tem coisas na nossa vida, Tutu e Gabs, que a gente prefere... Eu preferi fazer isso pra não sofrer com a decepção. Você se Da minha protegeu. avó dizer pra mim assim, não te amo mais. Então, pra eu não sofrer, pra eu não sentir a dor dessa decepção, eu preferi, então, me despedir dela em vida e não falar mais nada. Foi assim que eu fiz. Caramba! Então, assim, foi uma decisão muito sábia. Eu conversei isso com meu pai, conversei isso com a minha tia também, que eu chamo minha madrasta, a tia Kátia. Conversei com todos eles e falei, é isso, aqui eu não volto mais. Eu amo a cidade de Bom Conselho, que é onde meu pai nasceu. Eu vivi boa parte da minha infância também. Então, assim, eu fiz essa despedida, ela já está com 98 anos, e eu sei que ela não vai, né? E eu prefiro que ela parta assim, mesmo, só com... Mas pra vocês, você conseguiu deixar isso minimamente encaixado dentro de você? Olha, porque assim, o encaixe, o ideal, porque né, que é o encaixe mesmo, seria estar tudo ótimo. Mas dentro desse limite, dessa despedida que você fez pra se defender também, deu pra de fato atenuar? Te atenuou isso? Eu acho que ficou muito... Não é confortável. Sim. Mas eu acho que foi melhor. Eu acho que foi melhor assim, porque eu lembro quando criança que eu tenho uma prima lésbica, quando a minha prima ia lá com a esposa, e eu tenho reflexos da minha avó com um preconceito escancarado mesmo. Entendi. Então eu senti isso. Então eu não queria perder essa imagem, porque eu vejo a imagem de uma avó, uma imagem muito
muito fofa, né? Uhum. Muito carinhosa, assim. Então eu não queria perder essa imagem dela. Então eu também não queria sofrer com a dor com essa decepção. Entendeu? É Sim. um mecanismo de Vejo defesa, sentido. assim, que é muito Nossa, maluco, é. cara. Mas Enfim, olha... teve a sua funcionalidade ali pra você. Quando eu conversei com a minha Lisa. mãe, eu falei assim, eu fiz isso. Ela falou assim, se você fez, tá confortável? Então tá, então tudo bem. Uhum. E é isso. O que na verdade me dói mais é quando de vez em quando eu tenho que falar com ela pelo telefone. E aí você ainda tem que usar o seu... Seu nome de batismo. E aí é complicado. Pra mim é muito difícil. Muito difícil mesmo. Muito difícil. Nossa, Ai, gente, tô limpando aqui meu nariz. Imagina, não, Lisa, é que mas a gente tá tocando em assuntos e são tantos detalhes que que o Gabriel já falou 1000 vezes, mas eu acho que não é demais repetir. É uma coisa muito particular, de uma vivência muito específica, que para algumas, infelizmente, é dessa forma, né? Mas eu estou surpreso, assim, Lisa, nesse sentido, porque eu nunca tinha pensado nesse mecanismo, né? Que para muitos eu acredito que tenha que ser assim. Não, é que, na verdade, as pessoas me veem, muito curioso. seja ou aquelas que me conhecem, ou na TV, e não tem mais ou menos, não tem a noção do quanto nós passamos. Porque para vocês, gays, vocês devem ter algumas dores, óbvio. É normal. Vocês devem ter. Sofrer com essa dor da rejeição é muito ruim. Sim. Eu não queria sofrer com a rejeição da minha avó. Claro, eu não queria sofrer. claro. Então, mas pra gente é o triplo. Claro. Do que vocês... Você tá entende? Claro, Entende? eu acho claro. Porque é tudo muita surpresa. Você tem ideia, eu tenho um tio que eu não vejo há mais de 30 anos, eu acho. Que loucura. Eu tenho um tio que eu vejo, é isso. Eu acho que deve ter uns 30 anos que eu não vejo meu tio. Mas esse, pra mim, é o que menos importa. Sim. Né? Então, tem dores que a gente não precisa passar. A gente vai sentindo, a gente vai ficando, a gente vai tentando resolver. A gente tem um tempo para processar. Então, quando a gente volta lá atrás a esses detalhes do que aconteceu, por exemplo, da minha situação com o Bruno, não é a pergunta, mas é a tua história. Tem uma carga histórica muito todo esse grande. pano de fundo, entendeu? né? É tudo isso. Então hoje as pessoas precisam entender que é tudo isso. O meu sofrimento é diferente do seu, de várias mulheres transexuais que são rejeitadas. Hoje, o relacionamento com meu pai é muito melhor do que antes. Por incrível que pareça. Porque meu pai entendeu, falou, o meu filho era isso. Sabe, o meu filho era uma mulher trans. E que bom, que legal que eu tenho uma filha transexual e que eu estou tentando entender. E quando muda tudo isso? Quando eu vou com meu marido lá, né, com o Paulo Roberto, para ele conhecer, para a gente se encontrar depois de toda a transição. Que foi um momento difícil também. Porque eu lembro quando a gente foi lá, eu e o Paulo, nós fomos para casa da minha tia. Eu cheguei lá e falei, eu estou aqui, eu quero te ver, se você quiser me ver, eu estou aqui. Isso numa outra cidadezinha do lado. E aí eu falei isso para ele. Quando eu falei, ele só desligou o telefone. Ele não me respondeu mais nada. Caramba. Ele falou, tá, e desligou o telefone. No outro dia de manhã, ele não me retorna, não fala nada, absolutamente nada. E aí, o que é que eu faço? Eu pego e começo a arrumar as coisas para ir embora. Eu falo para ele, vamos embora. Eu falo pro Paulo, vamos embora. Não quero ficar mais aqui. Ele, por quê? Eu falei, porque eu não quero mais ficar aqui. E aí, quando eu tô arrumando as coisas, o telefone toca. Aí ele responde para mim, tô chegando aí. Que ótimo. E aí ele chega lá, ele conhece o Paulo Roberto, ele me vê, ele me dá um abraço. E aí senta para conversar com a gente, e meu marido até chega a perguntar para ele, e fala assim, tá tudo muito diferente? Ele fala, olha, pessoas como ela, a gente não tem que excluir, a gente tem que abraçar. Eu não sei de onde meu pai tirou essa Ele se preparou ali. essa como é que eu posso falar? Esse preparo emocional mesmo para poder falar tudo isso. E hoje ele tem muito mais cuidado comigo. Não sei se é para reparar os erros do passado, porque ele não foi tão presente. Sim, mas muitas vezes. Ele nunca deixou de ter o meu amor. Isso nunca. Eu sempre fui a filha que sempre procurava saber dele. Qualquer problema era um problema dele com a minha mãe.
relacionado à questão de pensão, de dinheiro, de dificuldades financeiras que nós passamos muito e ele não ajudava, ele sabe disso. Então, assim, ele sente esse peso, ele se sente culpado. Ele diz que, eu acho que a culpa é minha. Não tem culpa nenhuma. Eu nasci assim. E é isso. Eu sei do tamanho da decepção que eu causei para a família paterna, porque até então, o que é que era? Era o primeiro neto da família. O neto que ia assumir as fazendas. O neto que ia cuidar dos bichinhos. O neto que ia fazer isso. Então, tinham muitas expectativas em cima de mim. E eu compreendo. Só que as expectativas dos outros são dos outros. É isso que eu ia falar. As expectativas dos outros são dos outros. E quando você vai mudando, as pessoas vão tendo surpresas, as pessoas se incomodam. Sim. Então foram muitas barreiras que eu precisei quebrar. E você é muito família, né? Eu sou canceriana, né? Somos o mesmo dia. A gente é do mesmo dia. A gente é do mesmo dia. Mas você aguenta canceriana? Amiga, não tenho nem que falar nada, porque eu sou ariano. Quem tem mais que aguentar é ele. Ela falando, não, porque dia 22, não sei o quê. Eu falei, mas que dia que é seu aniversário? Por curiosidade. É dia 21. Eu falei, não. Já dá pra fazer festa junto. O nosso é 21. 21. Vai ter minha festa de aniversário 22 de julho. Vai ter um arraial. Quero todas lá. Eu quero muito. Todas lá de vestidinho e tudo. Li, a gente já fez um panorama super grande aqui pela sua história. Eu amei conhecer cada etapa do que você contou aqui pra gente. E fico feliz de saber que você tá aqui. O primeiro de tudo é isso, assim, sabe? Mesmo com todos esses atravessamentos, mesmo com toda essa questão do que rolou recentemente com o Bruno, eu acho que tudo que você tem feito e tem mostrado, você mostra que você é mais do que tudo isso. Você é mais do que toda a violência, você é mais do que toda a violação, você é mais. Você é mais. Então, obrigado por ter aberto sua trajetória aqui pra gente. Desculpa se a gente fez algum questionamento inadequado aqui, porque a curiosidade de saber alguns detalhes, principalmente dessa história do Bruno, enfim, são coisas que eu acho que, ao meu ver, né, são importantes de serem falados até para ficar como alerta para as pessoas aprenderem, né? Aprender. A vida é um constante aprendizado. Eu acho que as pessoas precisam aprender a respeitar a ferida e a dor do outro. Então, obrigado pelo esclarecimento. Como pode, né? A gente pedir respeito por uma ferida. Isso pra mim é bizarro. Mas enfim. A gente, infelizmente, vai ter que encerrar. Não vamos não, porque eu quero só uma coisinha. Eu só quero saber duas coisas, na verdade. Não, tudo bem, vamos lá. A entrevistada mais insuportável. Por favor! Posso fazer Anitta, Gisele Bündchen, quero saber. Sabe o que eu tô pensando em fazer aqui? A gente cita o nome e ela fala? Não. A gente traz a Lisa pra um proibidão. É uma ótima ideia. Gente, tem tanta coisa. Vamos fazer esse pacto. Você vai voltar aqui pra gravar um proibidão com a gente. Tá ótimo. Esse proibidão, a gente vai desdobrar os bastidores desse mundo, como diz a Fabiola Hyper, o mundo pantanoso dos famosos. Amo a Fabiola demais. Vamos fechar? Você arrasou muito, amigo. Você volta aqui pra gravar um proibidão com a gente, tá? Antes da gente encerrar, a gente tem aqui a nossa garrafa do futuro, ali. Essa garrafa do futuro, tá vendo que tem algumas rolhas aqui com uns bilhetinhos? Sim. Basicamente é o seguinte, eu quero que você escreva uma mensagem pra Lisa de dezembro desse ano, com algum objetivo, algum desejo pessoal que você tem, que você espera concluir ainda neste ano, tá? Você já sabe. Eu não sei de nada. Não, ainda. tu sabe. Então tá bom. A gente vai... Só que, a gente não vai ver. Da hora que você terminar de escrever, você dobra. Enquanto isso, temos recados para dar, né, amigo? Os nossos recadinhos. Primeiro, dá aquela curtida básica nesse vídeo. Nessa entrevista, deixe seu comentário. Manda pra galera que essa entrevista foi deliciosa. Foi uma delícia muitas mesmo. Histórias incríveis e tocantes da Lisa. E também inscreva-se no canal, meu filho. Importantíssimo. Não é? Importantíssimo. Faz toda a diferença pra gente. Inscreva-se no canal, Inscreva-se no canal, ativa lá, tem o sininho. Ativa o sininho, que é pra você receber a notificação da publicação de todas as nossas entrevistas. E a gente tá no Spotify também. Exato! Você pode escutar a gente no Spotify, só jogar Não É Nada Pessoal, seguir a gente no Spotify, tem episódio lá também. Maravilha. E lembrando que a gente também tem o nosso clube de apoiadores. O link do Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. E nesse clube de apoiadores, meu amor, é onde você fica sabendo das fofocas mais cabeludas da semana. E a gente também tá trazendo os nossos apoiadores para participarem aqui da gravação com a gente. Então,
Entre nesse clubinho que é super especial. Em breve. Já tem algumas pessoas lá participando. E a Lisa vai vir aqui Nossa, contar já tô os ansioso. bastidores de todas as coisas malucas que já aconteceram com ela. Por enquanto. Amo. Morrendo de medo. Não, quem tem que ter medo são as Não briga, porque é pessoas. proibidão, amiga. É proibidão, é só. É? É pouquíssimo acesso. Eu posso fazer de Então não biquíni? vá- Pode. Porque se você vier de biquíni, a gente também vem. É, Não, vem de amigo. songa. O corpo não tá bom, meu. Amor! Aqui é corpo livre. É. Mas é Tô por isso, aqui, Li. ó. A gente agradece demais a sua participação. Obrigada. Demais mesmo. Estamos prendendo aí a taxinha. Eu só não faço isso porque eu já destruí umas 30. É, eu ele tenho uma não, inabilidade não tá com muito isso. bem de mira, amigo. Vamos lá, coloquei aqui. Uh! Em dezembro, a gente vai entrar em contato contigo para saber. Vamos ler aqui no episódio, no último episódio do ano. E a gente vai entrar em contato contigo para saber se foi concretizado ou não. Antes da gente encerrar, quero que você deixe um recado pro pessoal que tá assistindo a gente, suas redes sociais, seus contatos. Meus amores, me sigam. Sou Lisa Gomes no Instagram. E eu quero deixar um recadinho aqui pra vocês. Não desistam. É isso. Ai, que Maravilhosa. linda. Eu amei. Eu amei muito. Amei demais, de verdade. Espero que vocês aí que acompanharam essa entrevista tenham gostado também. E a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista especial, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.